No colégio mais caro da cidade, ela era a única que entrava pelos fundos. E a única que reparava nele. Meu nome é Rebeca Santos. Tenho 52 anos e nos últimos 6 trabalho como faxineira no Colégio São Vicente de Paulo, uma das instituições de ensino mais prestigiadas e caras da cidade. Não tenho curso superior, nem roupas elegantes que combinem com os mármores reluzentes daqueles corredores. Não dirijo carros importados como as mães dos alunos, nem falo inglês fluente como os professores. Mas tenho uma coisa que muita gente ali dentro parecia ter perdido. Eu tenho olhos que realmente enxergam. E foi com esses olhos que vi o que ninguém mais via. Um menino de 12 anos, sempre sozinho, que encarava o chão como se carregasse o peso do mundo inteiro nos ombros pequenos e curvados. Todos os dias, às 6 da manhã, eu entrava pelos fundos da escola, pela porta de serviço que dava direto para o depósito de material de limpeza. Era o meu mundo. Baldes, vassouras, produtos de limpeza e o uniforme azul claro que me identificava como funcionária terceirizada. Enquanto os alunos chegavam pela entrada principal, em carros com motorista, eu já estava há 2 horas trabalhando nos corredores vazios. Era durante essas primeiras horas do dia que eu mais o via. Arthur Henrique Monteiro dos Santos, 12 anos, filho do diretor da escola. É o filho do diretor. Ouvi uma vez a secretária comentando com uma professora. Tem autismo, não fala com ninguém, não reage a nada. É uma pena porque o Dr. Montenegro é um homem tão inteligente. Mas elas estavam erradas. Ele reagia sim. Toda vez que eu limpava perto da sala 3B, onde ficava a turma dele, Arthur levantava os olhos do caderno e me olhava. Não era um olhar vazio como todo mundo dizia. Era um olhar curioso, atento, como se estivesse tentando decifrar alguma coisa em mim. Diferente dos outros funcionários, eu nunca tentei forçar uma conversa com ele. Não fazia perguntas que ele não queria responder. Não tentava arrancar sorrisos forçados. Eu simplesmente passava com minha vassoura, fazia meu trabalho, e quando nossos olhos se encontravam, eu sorria. Um sorriso genuíno, do tipo que vem dos olhos, não só dos lábios. Por 3 meses, nossa comunicação foi apenas essa, olhares e sorrisos silenciosos. Até que numa manhã de terça-feira, algo mudou. Eu estava varrendo o corredor próximo à sua sala, quando ele se levantou da carteira. Caminhou lentamente até a porta e, sem dizer uma palavra, me estendeu um papel amassado. Suas mãos tremiam ligeiramente. Seus olhos estavam fixos no chão, mas ele estava fazendo um esforço imenso para se comunicar. Peguei o papel com cuidado, como se fosse algo extremamente frágil e precioso. Quando abri aquele papel dobrado em 4, com as bordas já desgastadas de tanto ser manuseado, meu coração literalmente parou por alguns segundos. A letra era miúda, hesitante, mas perfeitamente legível. Você é a única que me vê. Obrigado por varrer perto de mim. Naquele momento, senti lágrimas quentes formando nos meus olhos. Era a primeira vez em 6 anos trabalhando naquela escola que alguém me agradecia por estar ali. Não por fazer meu trabalho direito, não por manter tudo limpo, mas simplesmente por estar presente. Mas mais do que isso, era a primeira vez que aquele menino, que todos consideravam incapaz de se comunicar, havia feito contato real com outro ser humano. Guardei o bilhete no bolso do meu uniforme como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. No dia seguinte, quando varri o mesmo corredor no mesmo horário, Arthur me esperava novamente. Desta vez, estava encostado na parede com outro papel dobrado nas mãos. Entreguei sem pressa, sem ansiedade, respeitando o tempo dele. A diretora grita com a moça do café. Ela finge que não dói. Eu também faço isso. Meu coração se apertou. Ele estava certo. Dona Vilma, que trabalhava na cantina, era constantemente humilhada pela coordenadora pedagógica. E Arthur, no seu silêncio, observava tudo. Via as injustiças, percebia a dor alheia, entendia perfeitamente o que acontecia ao seu redor. Ele escrevia sobre tudo que via. As pequenas crueldades do dia a dia, os sorrisos falsos, os silêncios carregados de tristeza. E em cada frase, era como se ele gritasse para o mundo:
Eu estou aqui. Eu vejo tudo. Eu sinto tudo. Os bilhetes se tornaram nossa rotina diária. Arthur sempre me esperava no mesmo lugar, no mesmo horário, com suas observações escritas em letra cuidadosa. A professora de matemática sempre fala mais alto quando explica para mim, como se eu fosse surdo. O menino da carteira da frente ri quando eu erro alguma coisa, mas ele não sabe que eu escuto. A psicóloga da escola fala sobre mim como se eu não estivesse na sala. Cada bilhete era uma janela para a alma daquele menino, e eu começava a entender que por trás do silêncio havia uma sensibilidade extraordinária, uma inteligência emocional que nenhum dos adultos ao redor dele conseguia enxergar. Na terceira semana dessa nossa comunicação silenciosa, ele escreveu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Eu sei que a professora não gosta de mim, mas a faxineira sorri com os olhos. Isso me acalma. Quando você passa, eu consigo respirar melhor. Aquilo me destruiu por dentro, porque naquele colégio de luxo, com tablets de última geração, psicólogos especializados, monitores em cada sala, professores com mestrado e doutorado, o único gesto que havia realmente alcançado aquele menino tinha sido o meu. Um sorriso simples, um silêncio respeitoso, uma presença que não julgava, não pressionava, não tentava consertar nada. Foi quando decidi que precisava fazer alguma coisa a mais. Naquela tarde, no final da faxina, bati na porta da coordenação pedagógica. Dona Letícia estava ao telefone, gesticulando nervosamente enquanto falava sobre cronogramas e relatórios. Preciso falar com a senhora, Dona Letícia. A coordenadora levantou os olhos, visivelmente incomodada com a interrupção. Rebeca, agora não é um bom momento. Estou em reunião importante por telefone. É sobre o Arthur, o filho do diretor. Ela congelou. Desligou o telefone imediatamente. O que tem ele? Ele fez alguma coisa? Quebrou alguma coisa? Ele se comunica. Mas vocês não veem isso. Tirei do bolso alguns dos bilhetes que Arthur havia me dado, escolhendo cuidadosamente aqueles que não continham críticas diretas aos funcionários. Dona Letícia pegou os papéis, ajustou os óculos e leu por cima, com uma expressão de crescente incredulidade. Ah, ele gosta de escrever essas bobagens mesmo, disse ela, devolvendo os papéis com um gesto displicente. Fica assim não, Rebeca. Vai ver, é invenção da sua cabeça. Esse menino nem sabe direito o que está escrevendo. Ele sabe sim, Dona Letícia. Ele observa tudo, entende tudo. Só precisa de alguém que escute. Escuta, Rebeca, ela disse, assumindo um tom condescendente. Eu sei que você tem boa intenção, mas criança autista é muito complicada. Eles vivem no mundo deles. Isso que você está mostrando provavelmente são só rabiscos sem sentido. Saí dali com a garganta apertada e uma mistura de raiva e tristeza queimando no peito. Pela primeira vez em 6 anos, pensei seriamente em pedir demissão daquele emprego. Como era possível que profissionais com tanto estudo, tanto diploma na parede, fossem tão cegos para algo tão óbvio? Mas no dia seguinte, quando cheguei para trabalhar, percebi que Arthur não estava no lugar de sempre, esperando no corredor com seu bilhete diário. Estranhei, mas pensei que talvez ele estivesse doente ou chegado mais tarde. Mas quando passei pela sala dele, vi que estava lá, sentado na sua carteira, mas diferente. Mais tenso, mais fechado, como se tivesse voltado àquela concha invisível onde vivia antes de começarmos a nos comunicar. Durante todo o dia, ele não tentou contato. Não me olhou quando passei perto. Era como se nossa conexão tivesse sido cortada. Fiquei preocupada. Será que alguém havia descoberto nossos bilhetes? Será que ele havia se metido em problemas por causa de mim? No final da tarde, quando a escola estava quase vazia, vi uma cena que explicou tudo. Arthur estava parado na porta da sala do pai, o diretor. Estava imóvel, com um envelope grande nas mãos, como se estivesse reunindo coragem para algo muito importante. O Dr. Montenegro saiu da sala, apressado como sempre, com a pasta debaixo do braço e o celular no ouvido. Arthur se aproximou e, sem dizer uma palavra, estendeu o envelope para o pai. O diretor parou de falar no telefone,
Olhou para o filho com surpresa. Arthur? O que é isso? Nenhuma resposta. Arthur apenas entregou o envelope e começou a se afastar lentamente. Espera, filho. Foi você que escreveu isso? Arthur parou, mas não se virou. Apenas fez um gesto pequeno com a cabeça e continuou caminhando em direção ao jardim da escola. O Dr. Montenegro ficou parado ali, no meio do corredor, olhando alternadamente para o envelope e para a figura pequena do filho se afastando. Eu estava observando tudo de longe, fingindo arrumar uns materiais no armário de limpeza. Vi quando ele entrou na sala e fechou a porta. Vi a luz acender. Vi sua sombra se movendo atrás das persianas. Curioso e visivelmente abalado, o diretor se sentou à sua mesa executiva de mogno, aquela mesma onde tomava decisões importantes sobre orçamentos, contratações e planejamentos pedagógicos. O envelope tinha o nome dele escrito com letras infantis, mas cuidadosas. Pai. Ao abrir, encontrou não um, mas 5 folhas de papel ao maço, dobradas com cuidado. Cada uma continha uma frase curta, escrita com muita atenção e carinho. Você nunca me perguntou o que eu sinto. Quando você grita ao telefone, eu apago por dentro. Eu gosto da moça da faxina. Ela respeita meu silêncio. Eu vejo tudo, mesmo que não fale. Sei quando você está triste também. Queria que você me visse como eu realmente sou. O homem que comandava uma instituição com mais de 1000 alunos, que dava palestras sobre educação, que era respeitado por toda a comunidade acadêmica, ficou completamente imóvel diante daquelas 5 frases simples. Pela primeira vez em 12 anos, algo que vinha diretamente do coração do próprio filho o atravessava sem nenhuma defesa, sem nenhuma barreira profissional ou emocional. Aquilo não era apenas um bilhete. Era um pedido de socorro. Era uma ponte sendo estendida através do abismo que separava pai e filho. Naquele mesmo dia, por volta das 5 da tarde, ele me chamou na sala dele. Rebeca, poderia vir aqui, por favor? Gostaria de conversar com a senhora. Eu estranhei. Em 6 anos de trabalho, ele nunca havia me tratado com tanta formalidade respeitosa. Normalmente, quando precisava falar comigo, era através da coordenação ou da supervisora. Entrei na sala, ainda com o uniforme de trabalho, me sentindo deslocada naquele ambiente de madeira nobre e diplomas emoldurados. Sente-se, por favor, disse ele, apontando para uma das poltronas em frente à mesa. Meu filho, Arthur, ele tem conversado com a senhora, não é? Não exatamente conversado, Dr. Montenegro. Ele se comunica, mas de um jeito diferente. Ele segurou os bilhetes que Arthur havia me escrito, passou os dedos por cima das letras como se estivesse tentando tocar a alma do filho através daquelas palavras. Por que ele confiou na senhora? Por que ele consegue falar com a senhora e não consegue falar comigo? A pergunta saiu carregada de dor, de frustração, de um amor paterno que não sabia como se expressar. Talvez porque eu enxerguei o que ninguém quis ver, doutor. Seu filho não precisa ser consertado. Ele só precisa ser compreendido. Silêncio longo. O tipo de silêncio pesado, carregado de reflexões e arrependimentos. Depois de alguns minutos, ele respirou fundo e disse: Eu não sei como ser pai de alguém tão diferente de mim, Rebeca. Eu fui criado para falar, para argumentar, para comandar. E ele vive no silêncio. E talvez seja exatamente isso, doutor. Talvez ele não precise que o senhor seja igual a ele. Só precise que o senhor esteja presente no silêncio também. Ele assentiu com os olhos marejados, numa vulnerabilidade que eu jamais imaginei ver naquele homem sempre tão controlado. Amanhã, disse ele. Quero que a senhora me leve até ele. Quero tentar escutar de verdade. E no dia seguinte, o que presenciei foi uma das cenas mais lindas e mais dolorosas da minha vida. Era uma manhã clara de setembro. O sol batia no pátio interno da escola com uma luz dourada e suave, criando sombras alongadas entre as árvores do jardim. Arthur estava no seu lugar favorito, sentado sob a grande paineira que ficava no centro do pátio, com seu caderno de desenhos no colo e um lápis na mão.
Era ali que ele sempre ficava durante o recreio, longe do barulho e da agitação dos outros alunos, perdido no seu mundo particular de linhas e cores. Me aproximei devagar, como sempre fazia, e logo atrás de mim caminhava o pai, visivelmente nervoso e inseguro. Arthur levantou os olhos quando me viu chegando. Mas quando percebeu o pai ao meu lado, seu corpo se enrijeceu ligeiramente. Não de medo, mas de uma expectativa tensa. Arthur, disse o pai, com uma voz mais suave do que eu jamais havia ouvido. Posso sentar aqui com você? O menino olhou para mim, como se estivesse pedindo permissão ou orientação. Eu sorri e fiz um gesto incentivador com a cabeça. Arthur então fez um movimento quase imperceptível, afastando-se alguns centímetros para criar espaço no banco. O Dr. Montenegro se sentou, respeitando a distância que o filho havia estabelecido. O silêncio se instalou entre eles. Um silêncio que não era desconfortável, mas cheio de possibilidades. O pai olhou para o desenho que Arthur estava fazendo no caderno. Era um esboço delicado, feito com traços seguros e sensíveis. Mostrava uma mulher de uniforme azul, segurando uma vassoura. Mas a vassoura parecia mais um cetro, e a mulher tinha uma expressão serena e bondosa. Era eu. E do lado da figura feminina, havia 2 personagens. Um menino pequeno e um homem alto de mãos dadas. Pai e filho. Unidos. Você desenha muito bem, Arthur, disse o pai, com sinceridade genuína na voz. Arthur não respondeu com palavras, mas fez algo que não fazia há anos. Algo que o pai já tinha perdido a esperança de ver novamente. Encostou a cabeça no ombro do pai. O Dr. Montenegro congelou. Por um momento, pareceu que até mesmo respirar poderia quebrar aquele momento mágico. Desculpa, filho, sussurrou ele. Eu demorei tanto tempo para te escutar de verdade. Desculpa por ter ficado surdo para o seu coração. E pela primeira vez na vida, ele não tentou preencher o silêncio com palavras. Não tentou explicar, corrigir ou ensinar nada. Não forçou conversas nem fez perguntas ansiosas. Apenas ficou ali, presente, inteiro, disponível. Eu me afastei discretamente, com os olhos marejados de emoção, tentando dar privacidade para aquele momento que pai e filho mereciam ter sozinhos. Antes de entrar de volta no prédio, ouvi o pai dizer, com uma humildade que eu jamais havia presenciado nele: Você me deixa tentar de novo, Arthur? Como pai, do jeito certo dessa vez? Arthur pegou o lápis, virou uma página limpa do caderno e escreveu com letras caprichadas: Se for com calma e carinho. Sim, pai. Aquele homem que até ontem só sabia dar ordens e comandar reuniões, que dirigia sua vida pela lógica implacável dos resultados e metas, deu um sorriso fraco mas verdadeiro, carregado de uma felicidade nova e assustadora. E quando me viu parada perto da porta do prédio, ele me chamou. Rebeca, muito obrigado. Obrigado por enxergar o que todos nós, com toda a nossa educação e especialização, fomos cegos para ver. E então ele fez algo completamente impensável. Me convidou para participar da próxima reunião pedagógica sobre inclusão escolar. Eu, a faxineira, a mulher que entrava pelos fundos e não tinha nem ensino médio completo. A senhora tem mais sensibilidade e conhecimento prático sobre comportamento humano do que muitos especialistas que passaram por aqui, disse ele. Quero que conte para toda a equipe pedagógica o que observou sobre Arthur, sobre como conseguiu essa comunicação com ele. Naquela noite, voltei para minha casa simples no bairro periférico, com o coração transbordando de gratidão, e com um novo bilhete do Arthur no bolso do uniforme. Rebeca, se você quiser, eu posso desenhar você como super-heroína de verdade, porque é isso que você é para mim. Eu nunca havia sido chamada de super-heroína antes na vida, mas naquele dia, pela primeira vez aos 52 anos, eu realmente me senti uma. A vida voltou ao seu ritmo normal na escola, mas nada estava realmente igual. O Dr. Montenegro, antes sempre apressado e imerso em planilhas e relatórios, agora caminhava mais devagar pelos corredores. Às vezes parava para observar os alunos durante o recreio,
Às vezes parava para conversar com os funcionários, perguntando sobre suas famílias, seus filhos, seus problemas, e sempre, sempre, me cumprimentava pessoalmente toda manhã. Bom dia, Rebeca. Como está a senhora hoje? Arthur continuava sendo um menino de poucas palavras, mas seus olhos estavam definitivamente mais leves, mais brilhantes. Havia uma paz nova nele. A diferença fundamental era que agora ele sabia que era visto, escutado, compreendido. E isso havia mudado tudo na sua relação com o mundo. Chegou o dia da famosa reunião pedagógica. Confesso que passei a semana inteira nervosa, sem dormir direito, imaginando como seria estar sentada numa mesa com professores universitários, psicólogos, coordenadores. Quando entrei na sala de reuniões, com meu melhor vestido, ainda assim bem simples perto da elegância daquelas pessoas, todos ficaram visivelmente confusos. Alguns cochicharam entre si, outros me olharam com curiosidade. Alguns poucos sorriram com ironia, como se estivessem pensando: o que uma faxineira está fazendo aqui? Mas quando o Dr. Montenegro se levantou e disse: colegas, apresento-lhes a senhora Rebeca Santos, que conseguiu estabelecer uma comunicação extraordinária com meu filho Arthur. Ela enxergou o que nenhum de nós, com todos os nossos diplomas e especializações, foi capaz de ver, e merece ser ouvida por todos nós. O silêncio na sala foi absoluto. Respirei fundo e comecei a contar tudo. Os bilhetes que Arthur me escrevia, as observações sensíveis que ele fazia sobre o comportamento das pessoas, a inteligência emocional extraordinária que se escondia por trás do silêncio. Falei sobre como as pessoas tratam o diferente como se fosse invisível, como se não tivesse sentimentos, percepções, necessidades emocionais. Às vezes, disse eu, o que mais falta numa escola não é tecnologia de ponta ou métodos pedagógicos revolucionários. É o que há de mais simples e mais humano. Um olhar atento, uma escuta verdadeira, uma presença que não julga. Quando terminei de falar, recebi aplausos calorosos. Mas o que me marcou mesmo foi o que veio depois da reunião. A doutora Carla, uma das psicólogas da escola, me procurou no corredor. Rebeca, a senhora já pensou em fazer um curso na área de mediação escolar ou apoio pedagógico? Eu posso ajudá-la a conseguir uma bolsa de estudos. A sensibilidade que a senhora demonstrou é exatamente o que falta em muitos profissionais da área. Eu sorri, ainda meio incrédula. Nunca pensei nisso, doutora. Sempre achei que não era meu lugar, que eu não tinha capacidade para estudar essas coisas. Monella me olhou com seriedade. O lugar de quem sabe escutar de verdade é exatamente onde há pessoas que precisam ser ouvidas. E isso, infelizmente, é em todos os lugares. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça fervilhando de possibilidades que eu jamais havia considerado para minha vida. No portão de casa, encontrei um envelope colorido, decorado com desenhos de flores e estrelas. Dentro, havia uma folha inteira coberta com um desenho detalhado do Arthur. Era eu, mas como ele me via. Uma mulher forte e serena, vestindo uma capa azul, a cor do meu uniforme, segurando uma vassoura que parecia mais um cetro mágico, com uma coroa dourada na cabeça e um sorriso luminoso. E embaixo, escrito em letras grandes e caprichadas: para minha heroína silenciosa, que me ensinou que ser diferente é ser especial. Obrigado por me ver quando eu era invisível. Dobrei o papel com cuidado, segurei contra o peito e permiti que as lágrimas fluíssem livremente. Porque naquele mundo onde tudo é pressa, barulho, competição e status social, eu fui lembrada e valorizada por aquilo que a sociedade menos reconhece: a capacidade de escutar sem pressa, o cuidado genuíno com o próximo, a presença verdadeira e sem julgamentos. E por um menino que falava pouco com a boca, mas dizia tudo com o coração. Hoje, 2 anos depois, estou cursando pedagogia numa faculdade pública, com uma bolsa integral que consegui através do programa de inclusão social. Continuo trabalhando na escola, mas agora também atuo como mediadora entre alunos com necessidades especiais e o corpo docente. Arthur, aos 14 anos, descobriu que tem um talento extraordinário para desenho e pintura.
Suas obras já foram expostas em mostras de arte da cidade, sempre com uma característica marcante. Todas retratam momentos de conexão humana, de pessoas se vendo verdadeiramente. E o Dr. Montenegro transformou-se num dos diretores mais humanizados que já conheci. Implementou na escola um programa chamado Olhares que Curam, onde funcionários de todas as áreas são treinados para identificar e acolher alunos que precisam de atenção especial. Mas a lição mais importante que aprendi nessa história toda é esta. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para florescer é de alguém que enxergue, no meio do barulho e da correria do mundo, aquilo que ela tem de mais belo e verdadeiro. E às vezes, ironicamente, quem parece ter menos para oferecer é exatamente quem tem o dom mais raro e precioso, a capacidade de ver com o coração.